Salve Maria, caríssimos amigos, eu estou aqui em Portugal, mas fiz questão de acompanhar a campanha da Coroinha de Santa Teresinha e eu estou falando sobre ela diariamente nos vídeos. Até o dia de hoje, deveríamos ter arrecadado R$ 151.500 para mandar produzir 30 mil coroinhas e novenas de Santa Teresinha que serão distribuídas em fevereiro. Porém, até o momento arrecadamos R$ 43.198, o que daria para fazer apenas 8.554 coroinhas e novenas de Santa Teresinha, ou seja, menos de um terço de nossa meta. Mas vamos fazer o que der para fazer, vamos tocar para frente. Por conta disso, resolvemos estender o prazo para você participar dessa campanha. Se ainda não ajudou, você pode participar até o dia 3 de janeiro, enviando sua doação através do primeiro link da descrição desse vídeo. Se já ajudou, veja se é possível ajudar um pouco mais ou mesmo divulgar essa campanha para atingir nossa meta. Conto com você, que Santa Teresinha e o Padre Pio abençoe a todos. Natal, Menino Jesus, Padre Pio. O que essas coisas têm de tão imbricadas? É o que nós vamos tratar no nosso programa. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fide e Salve Maria. Esse é o nosso programa Padre Pio. Hoje nós vamos comentar uma coisa fantástica tirada do livro de histórias do Padre Pio, de Diane Allen, né? Deve ser uma americana, alguma coisa assim. E ela fala a respeito da devoção do Padre Pio pelo Menino Jesus. Então, nada mais apropriado para essa época de Natal, de Advento, etc., do que nós falarmos disso. É um tema maravilhoso. E era um fato bem conhecido que todo ano Padre Pio esperava ansiosamente pela festa de Natal com grande antecedência. Ele era um menino. Os meninos esperam. Ele era um menino na mão de Deus, né? Era uma criança. Ainda ontem nós conversamos entre os sacerdotes aqui a questão da infância espiritual de Santa Teresinha, que o Padre Pio praticou inteiramente, né? E é isso, ele tinha uma alegria quando ia chegando o Natal. Não tinha essa história de depressão, camarada que se suicida no Natal, outro que está sozinho. Eu tenho um amigo na Europa que aconteceu uma coisa horrorosa. Ele estava tendo uma ceia de Natal com a esposa dele, no prédio dele. De repente, ele morava no primeiro andar, ele ouviu um barulho, era um corpo. Uma pessoa se suicidou em plena noite de Natal ou de Ano Novo, não me lembro. Mas por quê? Porque entra nesse esquema de depressão, solidão, né? E não põe os olhos para Deus, não põe os olhos no Menino Jesus. E por isso que essa história aqui vai ser muito bonita para nós darmos uma virada. Nada de tristeza no Natal, alegria no Natal. Preocupação com o ano que vem? Sim, preocupação. Preocupação, claro, né? Com a situação que nós estamos vivendo, os perigos, a proximidade dos castigos de Fátima, etc. Claro que nós devemos ter preocupação, com a nossa alma principalmente, né? Mas agora é uma trégua nessa guerra de preocupações para falar da luz, para falar do Menino Jesus. Então, ele esperava ansiosamente. Quando criança, ele adorava esculpir pequenas imagens de argila, olha que interessante, de São José, Nossa Senhora e o Menino Jesus na manjedoura. Quer dizer, ele fazia o próprio presépiozinho dele. Olha que eu não sabia que o Padre Pio tinha também essa qualidade, né? Um pequeno escultor. Por toda a sua vida, ele teve uma terna devoção ao nascimento do Senhor. Bem antes do Natal, se alguém perguntasse ao Padre Pio quantos dias faltavam para o Natal, ele responderia imediatamente com exatidão. Você é capaz de responder agora? Quantos dias faltam para o Natal? A gente tem que pensar. Opa, dia 25, hoje é dia 16, então, bom, estão faltando 9 dias, tá bem. Né? Ou 8 para a noite de Natal, né? Mas a gente calcula, o Padre Pio disse que era na hora. De tal forma ele vivia aquilo ali com uma espécie de ansiedade, não ansiedade no sentido doentio, porque ele era santo, mas era uma coisa fantástica. Ele amava as canções de Natal, as lindas canções de Natal que tem na Itália, que tem na Alemanha, na Espanha, são lindas canções de Natal.
Hoje em dia, isso está substituído por música, sei lá, meio rock, meio americana, sei lá o quê. Não tem mais aquele ambiente de Natal. Como era bom, eu morei um tempo na Alemanha, como era bom andar pelas ruas e ouvindo Noite Feliz, que lá chama-se Stille Nacht, né? Então era uma coisa fantástica, em todo lugar tinha músicas de Natal, a gente vivia o Natal meio sem fazer força, né? Era uma coisa maravilhosa. Ele amava as canções de Natal, as devoções próprias, como a novena, por exemplo, os belos paramentos sacerdotais dourados, as cenas da natividade e todas as preparações festivas. Uma vez, Padre Pio escreveu: o Natal tem uma gentileza, uma ternura infantil que conquista meu coração. Coisa linda, o Padre Pio falando isso, né? Tradicionalmente, durante a missa de Natal, Padre Pio carregava a imagem do Menino Jesus. Tradicionalmente, ou seja, colocaram esse costume no convento, ele era quem carregava a imagem do Menino Jesus. Levava ela em procissão do coro da igreja, lá do alto, né, da clausura, descendo pelos corredores e salões até colocar no local que ela devia ser venerada, né? Na igreja escurecida, os frades seguravam velas e cantavam hinos de louvor. Olha que bonito. Esse tipo de Natal eu peguei ainda. Vantagem de ter nascido há muitos anos. Padre Pio finalmente retornou ao altar e do altar à manjedoura, na qual ele colocou a imagem do menino Jesus. Não sei se entenderam. Então ela saiu do coro, levou para o altar, né? Aí ele vai de novo no altar, pega o menino Jesus e leva para a manjedoura. Uma cena linda, devia ser um presépio maravilhoso, porque na Itália eles fazem presépios, são verdadeiras obras de arte. Gentilmente, velas brilhantes iluminavam a rústica igreja de Nossa Senhora das Graças, no século XVI, e aumentava a solenidade da santa celebração. Ou seja, desde o século XVI é que tinha essa celebração. Não é dessa que nós estamos falando, que aqui o Padre Pio é nosso contemporâneo, graças a Deus. No convento de Nossa Senhora das Graças, a imagem do menino Jesus permanecia na manjedoura até a 8ª de Natal. Quer dizer, Padre Pio tinha a manjedoura posta onde ele conseguia ver do confessionário. Olha a devoção. Quer dizer, ele deixava a manjedoura do menino Jesus na posição que ele, confessando pessoas, ele pudesse olhar. É um amor total, né? Um amor sem limite, um amor sem tréguas a nosso Senhor Jesus Cristo, ao menino Jesus, a Deus, né? Ele olhava frequentemente para ele, né, durante o dia. Padre Pio costumava dizer: fique bem perto da manjedoura desse belíssimo menino. Em 24 de dezembro de 1922, Lúcia Landanza, uma das moradoras de São Giovanni Rotondo, estava para testemunhar uma véspera de Natal como nunca antes. Então vamos ver que ela conta dessa festa do dia 24 de dezembro de 1922. Ela chegou à igreja cedo para assistir à missa da meia-noite. E, naquela noite particular, a igreja estava tão fria que os capuchinhos trouxeram um fogão para dentro da sacristia, esperando cessar assim o frio. Quer dizer, eles deram um jeito de improvisar uma lareira. E o frio nessa época é tremendo. E o frio em São Giovanni Rotondo é muito maior por causa da altura, da altitude, o vento é cortante. Eu já estive lá. Numa época dessas, é uma coisa assim impressionante. Bom, Lúcia, junto com outras 3 mulheres, sentaram-se ao lado do fogão para se aquecerem. As 3 companheiras de Lúcia rapidamente dormiram. Claro, calorzinho e tal, o pessoal vai titubeando, daqui a pouco tá dormindo, né? Mas Lúcia manteve-se acordada e estava rezando o rosário. Olha o que vai acontecer. Quando o Padre Pio estava descendo as escadas que levavam para a sacristia, Lúcia viu que ele estava segurando um bebê em seus braços. Bebê vivo.
em seus braços. Né? Não era a pequena imagem que ele usava todo ano na missa de Natal. Então não era a imagem de Natal. Era um bebê de verdade, vivo. Era o menino Jesus de verdade. Esse não é o único testemunho de quem já viu. Teve um caso de uma pessoa que me contou, o próprio superior do convento, de um rapaz que viu o Padre Pio também atravessar a igreja com um menino vivo, que era o menino Jesus. Né? Uma auréola pairava sobre o menino e o rosto do Padre Pio estava brilhando com uma beleza resplandecente. Lúcia encarou com olhos esbugalhados, impressionada. Foi então que Padre Pio percebeu que ela estava olhando. Ao se dirigir em sua direção, a auréola dourada e o menino Jesus sumiram de repente. Assim como o fulgor do rosto do Padre Pio apagou tudo. E o Padre Pio disse para ela, Lúcia, ou Lucia, deve ser italiano, claro. Né? Não, o Padre Pio perguntou a Lúcia o que ela tinha visto. E ela disse, eu vi o senhor segurando o menino Jesus com uma auréola. Ele pega e diz assim, Lúcia, você nunca deve dizer a ninguém o que você viu. Você entendeu? Nunca. Porque realmente ali tinha se passado um milagre. Ele não queria, por humildade, etc., que isso aí se espalhasse. Foi sempre o desejo do Padre Pio de manter muitas graças e muitos milagres que Deus lhe concedia escondidas dos outros. Que coisa bonita, né? O Padre Pio, todo mundo fala do Padre Pio, todo mundo tem devoção ao Padre Pio e cresce, 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 é uma coisa assim impressionante. Eu estava conversando com um amigo meu e ele dizia para mim assim, olha, eu estou comprando livros do Padre Pio aqui porque eu quero ler sobre o Padre Pio. O que o senhor me indica? Eu falei, eu lhe indico que você entre aí na estante virtual e compre tudo que tiver do Padre Pio, porque sempre vai ter coisas maravilhosas. Né? É difícil indicar um livro que seja o livro, né? Porque é tão rica a vida do Padre Pio, tem tantos aspectos que não tem jeito. Então ele falou para mim assim, olha, eu não sei o que acontece, eu estou tão impressionado com o Padre Pio que em todo lugar que eu vou eu falo do Padre Pio. Eu falei, olha, acontece a mesma coisa comigo e acontece a mesma coisa com muitos dos nossos amigos, os inscritos no canal, os filhos protegidos do Padre Pio. A gente sente vontade de falar do Padre Pio, de contar coisas do Padre Pio, né? Inscrevendo-se no canal, acionando o sininho, né? Para ser avisado das novidades. Cada vez que você se inscreve no canal, imediatamente você é inscrito na próxima missa da quinta-feira seguinte à sua inscrição. Então, pelo menos uma missa você já tem só pelo fato de ser inscrito no canal. E os que quiserem se tornar filhos protegidos do Padre Pio, que tem aqui embaixo na descrição do vídeo o link para inscrição, bom, esses aí ganham 60 missas por ano, eles ganham presentes fenomenais, eles têm acesso à capelinha do Padre Pio, eles podem mandar cartas para o Padre Pio, que nós nos encarregamos de levar para São Giovanni Rotondo. É uma maravilha, mas eu deixo para vocês lerem aí tudo que vocês podem ganhar. E tem coisas maravilhosas ainda que nós estamos providenciando. Eu não quero que vocês ajudem por causa dos presentes. Eu quero que vocês ajudem primeiro para a gente tocar o apostolado. O presente é um agradecimento, né? E o que eu quero é que aqueles que participem do apostolado recebam graças e graças e graças do Padre Pio. Porque isso é o mais importante. Mas mais importante é que você vai se aproximar do Padre Pio, você vai começar a rezar melhor, comungar melhor, confessar melhor. À noite você vai rezar suas orações à noite melhor. Você vai lembrar muito mais do seu anjo da guarda do que você se lembrou até agora. Né? É esse o efeito que dá essa união, essa ligação com o Padre Pio. Né? E muitos outros que eu tornaria esse vídeo aqui interminável. Caros amigos, até amanhã. Até a próxima. Fiquemos agora com a Ave Maria de um por todos, todos por um, e a bênção maravilhosa do nosso querido Padre Pio. Até a próxima.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buona giornata a tutti.